Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, com saúde e em segurança. Neste momento, mesmo retornando das férias, a gente vai precisar continuar com o nosso estudo online, né, remoto, mas espero que em breve nós possamos nos encontrar. Espero que vocês tenham tido boas férias, bons momentos para renovar as energias e agora é força total. Vamos lá? A gente vai continuar em termodinâmica, né? Nós paramos aí na frente 2 estudando termodinâmica e o trabalho realizado por um gás ou energia interna de um gás. E agora a gente vai analisar, né, a continuação de termodinâmica de máquinas térmicas. Como é que funciona essa troca de calor, né, e essa mudança de temperatura em um motor ou numa máquina de refrigeração. Além disso, a gente vai estudar um pouquinho do rendimento dessas máquinas, né? E como é que isso interfere na escolha de uma indústria, por exemplo, por máquinas de maior eficiência, de maior rendimento. E vamos também ver alguns exemplos de como é que esses conceitos são aplicados no nosso dia a dia. Eu vou retomar um pouquinho dos conceitos da primeira parte de termodinâmica, que serão importantes para essa segunda etapa, né, para a segunda lei de termodinâmica, e juntos nós continuaremos aí construindo esses conceitos. Vamos lá? Então, nós pensamos um pouquinho aí no trabalho exercido em um gás ou realizado por um gás. O conceito geral de trabalho é energia transferida pela aplicação de uma força, e essa força ela precisa causar um deslocamento ou uma deformação, senão o trabalho não existe. Então, toda a energia que consegue aí ser transferida por uma força, né, quando ela é aplicada e causa um deslocamento ou uma deformação, é conhecida por trabalho. A fórmula geral de trabalho é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Se a força e o deslocamento estão no mesmo sentido e na mesma direção, não tem ângulo formado entre eles, e aí o cosseno de 0 é 1. Por isso que em muitos casos a gente encontra aí a fórmula de trabalho só como força vezes o deslocamento ou essa deformação. Quando a gente pensa num gás, esse gás aí, ele pode receber trabalho ou realizar um trabalho de acordo com a sua variação de volume. Então, se eu tiver esse êmbolo aqui, né, chamar esse êmbolo aí de um êmbolo móvel, né, de M, ó, ele é móvel, ele pode se deslocar de acordo com o que está acontecendo com o gás. Se eu tenho aí uma força sendo feita aí para que haja uma expansão, mas eu tenho um deslocamento desse êmbolo aqui ao contrário, eu tenho um trabalho negativo, onde está sendo um trabalho aí de resistência desse gás. É um trabalho conhecido como trabalho resistente. Se eu tenho a expansão deste gás, indo no mesmo sentido que o deslocamento desse pistão ou deste êmbolo, eu tenho aí então um trabalho positivo, que é um trabalho espontâneo. Então, nós vamos trabalhar com esse conceito aí de trabalho em um gás quando acontece uma expansão ou uma contração de volume no gás. Quando a gente pensa aí, né, que trabalho é a força vezes o deslocamento, para essa situação do êmbolo, nosso deslocamento é uma variação de altura. Nós vamos sair dessa fórmula do trabalho e para essas grandezas nós vamos discutir as grandezas que daria para a gente associar ao gás, que são pressão, volume e temperatura. Então vamos pensar no trabalho agora, nessa força e nesse deslocamento, em grandezas que dei para a gente pensar aí no gás. Então, pensando no conceito de pressão, a pressão é a força dividida pela área. Se a gente passar essa área aqui, ó, multiplicando a pressão, então eu tenho que a força exercida aí é uma pressão multiplicado pela área. Se eu substituir essa força aqui do trabalho por essa expressão que nós encontramos agora, vai ficar assim, o trabalho é igual a pressão vezes a área vezes a variação aí de altura que o êmbolo sofreu. Área vezes variação de altura vai ser a nossa variação de volume. Se a gente pegar o volume de um recipiente, se eu tiver a área de seção desse recipiente e a altura dele, eu consigo, pela multiplicação, encontrar o volume. Então, eu vou substituir essas duas grandezas aqui pela variação de volume. E agora eu consigo pensar nisso, né? Pressão e volume, que são grandezas que nós conseguimos analisar para os gases, para o trabalho de um gás. Então, o trabalho de um gás é dado pela pressão vezes a variação de volume. Lembrando que variação sempre é um valor final menos inicial.
Se esse gás não apresentar variação de volume, não há trabalho sendo realizado no mesmo. Como exemplo, eu tenho aí, né, este exercício. Foi falado assim: em um processo a pressão constante de 2 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, um gás aumenta seu volume de 8 para 13, 10 a menos 6 metros cúbicos. Calcule o trabalho realizado. Então, o trabalho aí é a pressão vezes a variação de volume. Então, se eu tenho aí que a pressão é 2 vezes 10 a menos 5, a 5, e a variação de volume, ó, é final menos inicial, já vou colocar aqui, ó, vai dar 5 vezes 10 a menos 6. Nós vamos calcular esse trabalho. 2 vezes 5 vai dar 10. 10 a quinta com 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 1. Então, 10 vezes 10 a menos 1 vai dar 10 elevado a 0, que é igual a 1. E a unidade de medida aí de trabalho, que é uma unidade de energia, já que está tudo no Sistema Internacional de Medidas, vai ser Joule. Bom, nós temos aí como primeiro princípio da termodinâmica um princípio que leva em consideração a conservação de energia. Nós sabemos que nós conseguimos aí pensar na energia que está envolvida nas transformações gasosas a partir da energia interna do gás, né? De como é que essa energia do gás vai se modificar. E essa energia interna, ela pode ser alterada aí, né? Se o meu gás receber ou perder calor. Então, quando um sistema tem aí, né, ele está recebendo ou perdendo energia, ele tem uma energia interna, toda essa energia conta aí para que seja analisada as transformações que ele vai sofrer. Essas transformações são conhecidas como transformações termodinâmicas, né, termo que vem aí de calor, e dinâmica que a gente vai analisar, né, as causas que modificam aí os estados do nosso gás. E a gente vai, por esse princípio de conservação, apresentar o primeiro princípio da termodinâmica. Então, o primeiro princípio da termodinâmica vai falar que o calor que um gás recebe ou cede vai ser a somatória de trabalho, né, de energia aí que foi transformada aí para o deslocamento ou para a deformação da região que esse gás está, mais a sua energia interna. Essa fórmula é muito importante, né, de termodinâmica, porque ela vai relacionar todas as formas de energia com a quantidade de energia que está sendo recebida ou perdida na forma de calor. Por isso, é um princípio que pensa em conservação de energia. Nada se perde, nada se cria, as energias vão se transformando dentro aí, né, das relações que as moléculas têm no gás. Essa expressão também pode ser apresentada, né? Se eu passar o trabalho para o outro lado subtraindo, a variação da energia interna do gás vai ser a quantidade de calor desse gás, né? Ou o calor menos o trabalho. Bom, nós temos um exemplo aqui. Ele dá uma quantidade de calor de 50 joules e ele vai falar que o trabalho que é realizado quando tem essa quantidade de calor é de 12 joules. Se a energia do sistema era de 100 joules, qual é a sua variação, né? Qual que é o valor da energia final aí depois que ele recebeu essa quantidade de calor? Sabendo que a quantidade de calor é o trabalho mais a variação de energia, eu substituí a quantidade de calor por 50, o trabalho por 12, e lembrando que a variação da energia interna é a energia final menos energia inicial. Então, eu quero saber qual energia ele tem após receber essa quantidade de calor. Então, a energia final, eu substituindo na fórmula, vai dar 138 joules aí. Bom, e aí a gente vai ter as transformações que podem acontecer no gás e como é que essas transformações são pensadas agora a partir da primeira lei da termodinâmica. Se a gente pensar numa transformação isotérmica, a transformação isotérmica é temperatura constante. Então, uma transformação que acontece a temperatura constante, né? Ela é conhecida como transformação isotérmica. Bom, na transformação isotérmica, se a temperatura não muda, a minha variação da energia interna não muda. O que pode variar o grau de energia das moléculas é a alteração aí do seu grau de agitação, que é a temperatura. Se a temperatura se mantém constante, a energia interna também não se mantém constante, então a sua variação não existe, né? Não tem uma variação de energia interna, ela não varia, mantém-se constante. Então,
Para transformações isotérmicas, o calor vai ser igual aí o trabalho. Nas transformações isométricas, se a gente analisar a primeira lei da termodinâmica para uma transformação isométrica, lembrando que isométrica quer dizer volume constante, o volume não muda, né? Não tem variação de volume. Nós, então, vamos observar a relação que isso, qual é a interferência que isso causa, então, na primeira lei da termodinâmica. Se a gente pensar que o trabalho é a pressão vezes a variação de volume, se o volume não muda, a variação é zero e, por consequência, o trabalho também vai ser zero. Então, se o trabalho é zero, para as transformações isométricas, a quantidade de calor aí vai ser igual à variação da energia interna. As transformações isobáricas sendo analisadas agora, né, a partir da primeira lei da termodinâmica, lembrando que isobárica é pressão constante, a gente vai analisar duas situações, a expansão isobárica e a compressão isobárica ou contração isobárica. Quando a gente tem uma variação positiva de volume, né? Tem uma expansão, meu volume aumenta, o trabalho é positivo. Então, a quantidade de calor aí é positiva, então o corpo recebe calor. Então, para uma expansão, vou colocar aqui, só expansão, o calor aí vai ser positivo, o corpo recebe calor. Para uma compressão, vou colocar aqui, se eu tenho uma diminuição do volume, o trabalho vai ser negativo, né? Lembrando que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Se essa variação é negativa, o trabalho também é negativo. Então, a gente vai ter aí uma condição onde o trabalho é negativo. E numa compressão, com pressão constante, a gente tem uma queda de temperatura. Então, a variação da energia interna também vai ser negativa, vai diminuir a energia interna. Então, a gente vai ter aí calor menor do que zero. E isso mostra que o corpo cede calor. Para uma transformação adiabática, lembrando que a adiabática não tem troca de calor com o meio, então o calor aqui vai ser zero. Nós temos duas situações também, a expansão e a compressão. Para a expansão, se a gente pensar aí que essa fórmula, vou escrever aqui do ladinho, né? Vai ficar que a variação da energia interna vai ser igual a menos o trabalho. Se eu tenho uma expansão, a minha variação de energia interna vai ser negativa, porque o trabalho vai ser positivo, mas a variação é igual a menos esse trabalho. Então, a gente vai ter aí uma variação da energia interna negativa e a gente percebe que, ele sendo negativo, né, o gás esfria nessa expansão. A temperatura cai aqui porque caiu a nossa energia interna. Na compressão adiabática, ou seja, estou diminuindo o volume, meu trabalho vai ser negativo e, por consequência, a variação da energia interna vai ser positiva, vai ser maior que zero por conta dessa expressão aqui. Então, a gente tem um aumento da temperatura e o gás esquenta. Quando nós temos transformações cíclicas, ou seja, nós temos variações de pressão e de volume aí numa isotérmica, quando a gente começa e termina no mesmo ponto, formando um ciclo, esse gráfico tem algumas características bem importantes. A principal é que o trabalho é dado numericamente aí pela área dessa figura formada. Então, toda vez que a gente tiver uma transformação cíclica, a área ela é dada pelo trabalho. E a gente pode perceber aqui os tipos de transformações que nós temos. Então, de A para B, a gente tem um aumento de volume, né, na mesma pressão. Então, é uma expansão isobárica. De B para C, tá caindo a pressão aqui no mesmo volume. De C para D, tá diminuindo o volume numa mesma pressão. Então, tem uma compressão isobárica. E assim por diante. Não se esqueça que o gráfico aí, né, de uma transformação cíclica, a área desse gráfico sempre é dada aí a área desse gráfico sempre fornece o trabalho pra gente.
Bom, e nós vamos falar então das máquinas térmicas. Essas máquinas são máquinas que aproveitam aí a realização de trabalho de um gás quando a gente altera a quantidade de calor. Nós vamos falar dos motores e dos refrigeradores. Em um motor, a gente tem aí, né, geralmente um combustível que fornece calor aí, o que a gente chama de fonte quente. Esse calor chega na máquina, essa máquina realiza trabalho e uma parte de calor aí é perdido aquecendo um pouco aí a fonte fria. Em um motor, a gente precisa de uma fonte que refrigere aí esse motor para que receba a quantidade de calor que é perdido do motor. Por isso que nos motores que nós conhecemos, geralmente a gente consegue aí perceber que ele tem um sistema de refrigeração. Se a gente pegar o motor de um carro, a fonte quente, né, a quantidade de calor vem da combustão do combustível que é utilizado. Esse calor aí, né, modifica a energia interna e a realização de trabalho da nossa máquina. E uma quantidade desse calor é perdida aí, e a gente tem um sistema de refrigeração do motor, que na maioria dos casos é um sistema que usa lá um radiador com uma quantidade de fluido. Para a gente calcular o rendimento de um motor, ele sempre vai ser aí o trabalho dividido pela nossa fonte de calor aí, né, ou a fonte quente. Eu vou colocar Q1 aqui, porque na nossa figura é a Q1. Então, sempre o trabalho pela fonte aí de calor, né, que recebe calor, ou a nossa fonte quente, é o rendimento de uma máquina térmica conhecida como motor. Nos refrigeradores, nós temos aí um outro tipo de funcionamento. Na verdade, a gente tem, realizado trabalho em cima desse gás, né? Um compressor geralmente realiza um trabalho em cima desse gás. Esse gás vai retirar energia aí da fonte fria, né? Vai retirar calor dessa fonte fria, deixando ela mais fria ainda, por isso que é um sistema de refrigeração. E vai perder calor aí, né? Vai aquecer uma parte aí da sua estrutura. Se a gente pegar uma geladeira, por exemplo, as geladeiras mais antigas têm um sistema de aquecimento atrás dela. E aí o bom brasileiro usa para secar camiseta, quando esquece de lavar, meia, né? Põe lá porque é onde a gente tem a perda de calor na fonte quente, pensando aí que é realizado um trabalho em cima desse gás, e aí ele tira calor da fonte fria, resfriando ela ainda mais, e esse calor é liberado numa fonte quente, que no caso aqui de um refrigerador é a parte traseira dele, né? Atrás do refrigerador. Pensando nas máquinas térmicas, a gente tem as máquinas que seguem o ciclo de Carnot. Como é que essas máquinas funcionam? Elas funcionam em um rendimento máximo. Como é que a gente calcula esse rendimento de uma máquina, né, no ciclo de Carnot? O rendimento, então, né, vai ser 1 menos a relação aí, né, a razão entre as temperaturas da fonte fria, que eu vou chamar de TF, e da fonte quente, que eu vou chamar de TQ. Então, a razão, né, entre a fria e a quente, subtrai lá de 1, vai dar aí o nosso rendimento. Se a gente multiplicar isso aqui por 100, esse rendimento sai em porcentagem. Lembrando que essa temperatura precisa estar em Kelvin para a gente analisar aí, né, essa relação de rendimento. Temperatura em termodinâmica, sempre em Kelvin. Então, a gente pensa aí, né, com essa troca de calor, né, com as transformações que a energia sofre, né, a gente tem os dois princípios que vão somar aí pro primeiro princípio da termodinâmica, que vai ser o segundo, que vai dizer que é impossível uma conversão integral do calor em trabalho, perdido aí calor, não tem como não se perder calor, né, a gente vai contribuir para a energia interna do gás, esse gás vai realizar trabalho e uma parte do calor ainda vai ser perdido. E o terceiro princípio, né, a terceira lei da termodinâmica, vai dizer que por conta disso não é possível um motor ter rendimento de 100%. Ele vai chegar ao máximo do seu rendimento, como no ciclo de Carnot, mas a gente não vai conseguir ter 100% de rendimento de um motor. Pessoal, os conceitos da aula de hoje estão nas páginas 188 até a 204 e eu vou deixar 3 exercícios de tarefa, do 5 até o 7 da página 208. Façam com carinho, com atenção e a gente corrige na próxima aula.
Um beijo e até a próxima!